Meus pensamentos negativos podem virar realidade? Essa dúvida nos chegou através dos nossos canais do Chega de Medo e Ansiedade e nós respondemos numa live. Nesse vídeo você vai ver o resumo da resposta que nós demos ao vivo, numa live que acontece todas as terças-feiras, às 9h09. Aproveitamos para dizer para você também, se você tem uma dúvida, deixa para gente. Quem sabe ela pode se tornar uma live ajudando a você e a mais pessoas ainda. Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a vencer a ansiedade para você poder aproveitar mais a sua vida. Será que tem alguém que não pensa negativo? E será que é possível a gente, num quadro de ansiedade, numa crise, num pânico, não pensar negativo? Porque veja bem, se realmente há uma possibilidade dos meus pensamentos se tornarem realidade, imagina como seria isso para você, se seus pensamentos negativos se materializassem. Pois é, eu tenho uma boa e uma má notícia. Sim, os seus pensamentos se materializam em realidade. Aliás, a ansiedade, os sintomas ansiosos de uma ansiedade que é considerada patológica, um transtorno ansioso, é a prova material disso. E não sou eu que estou dizendo, não, é a neurociência. A boa notícia é que, se você sabe que os pensamentos se tornam realidade, que tal a gente mudar o padrão dele, né? Que tal a gente cuidar do que a gente pensa? Como realmente nutrindo a nossa mente com coisa boa, semeando coisa boa, para poder frutificar numa realidade boa. Então vamos lá. Como é que a gente pode entender isso de que um pensamento se torna realidade através da neurociência? E por que os sintomas são a prova cabal de que realmente isso acontece? Bom, o que a gente sabe é que quando você pensa, quando você imagina algo, quando essa realidade está na sua mente, o seu corpo físico produz uma química exatamente correspondente àquela emoção que aquele pensamento gera. Então, se você está pensando negativo, a química gerada a partir desse pensamento é uma química que pode ter relacionada ao medo, à raiva, à culpa, à tristeza. E isso faz com que o teu corpo reaja exatamente dentro dessa qualidade emocional. Então, a gente pode dizer que um pensamento, ele vem junto com uma emoção, e essa emoção leva o nosso corpo a reagir daquela maneira. Por quê? Por que o corpo reage a um pensamento? Porque o corpo não consegue diferenciar se aquele estado psíquico, se os pensamentos só são pensamentos de uma ilusão, de uma imaginação, ou se aqueles pensamentos são vivenciados numa experiência. Você pode estar aí na sua casa e começa a pensar que você pode ser assaltada, que você pode ser roubada, que você está em risco. E dentro desses pensamentos você vai gerar medo, você vai gerar inclusive uma sensação de ameaça, de perigo. E o seu corpo vai reagir a tudo isso, liberando o que a gente chama de hormônios do estresse, os hormônios de luta ou fuga, para te ajudar a fugir desse perigo ou lutar contra esse perigo. Mas veja bem, o começo da minha frase foi: você está aí na sua casa, então de verdade tem algo acontecendo? É diferente se você está num beco escuro e você vê uma sombra, sente alguém te perseguindo, realmente perseguindo, e você pensa: vou ser assaltada, eu estou em perigo. E aí o seu corpo também vai reagir exatamente da mesma maneira, deixando na sua corrente sanguínea adrenalina, cortisol, esse hormônio que é considerado os hormônios de luta ou fuga. Então, se você está pensando algo, se você tem uma correspondência emocional disso, obviamente o teu corpo vai corresponder a isso
te preparando para enfrentar aquela situação. Nos sintomas ansiosos acontece exatamente isso. Você de fato não está vivendo algo, uma situação ansiogênica, mas está sim imaginando, colocando lá no futuro o seu presente. Você está aqui hoje, mas você está preocupada com o que pode acontecer na entrevista de emprego que você vai fazer dali 2 semanas. Você pode estar aqui hoje imaginando como será a vida do seu filho quando ele tiver 15 anos, dado as situações que ele está passando ali, por exemplo, com uma dificuldade escolar. Isso tudo projetado lá no futuro é uma situação ameaçadora. Então, mesmo que sejam eventos que você está ainda longe de acontecer e que você não sabe de verdade nesse delta T, esse tempo que você tem, como é que as coisas vão acontecer, ainda assim você está no momento presente, vivenciando como se você estivesse lá no futuro e na sua corrente sanguínea você tem hormônios que estão te preparando para enfrentar uma coisa que só está na sua cabeça. Por isso que eu disse que os sintomas ansiosos são a prova de que os pensamentos negativos geram uma realidade. Você fica ansiosa, você pode até ter uma elevação dos sintomas para chegarem numa crise e, de verdade, a realidade pode ser absolutamente diferente dessa que você está imaginando, se preocupando, antecipando. Isso a gente chama de ciclo vicioso da ansiedade. Tem o ciclo virtuoso e esse é a grande saída para que a gente pense coisas boas e possa vivenciar coisas boas. Porque a gente está considerando realidade aqui essa experiência, essa vivência. A realidade é uma realidade psíquica que é dada a partir do que a gente observa e de como nós observamos. É a história do copo cheio ou do copo vazio. Um copo com metade de água, você vai olhar para onde? Para o que falta ou para o que você tem? Por aonde você olhar, vai ser o seu pensamento, que vai gerar todo o encadeamento emocional e automaticamente vai sendo liberado na sua corrente sanguínea aqueles hormônios correspondentes a esse estado dos seus pensamentos e esse estado emocional. Essa é a nossa incrível mente. E quando a gente entende isso, a gente sabe melhor como lidar com os pensamentos negativos. É olhando para a parte positiva deles. E um dos métodos mais incríveis para se fazer isso é através da gratidão. Nós temos em todos os nossos canais, e você consegue acessar facilmente todos os canais do Chega de Medo e Ansiedade através do nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br. Nos nossos canais tem muitos vídeos falando sobre os sintomas, sobre técnicas de controle disso e também sobre a questão da gratidão. Vale a pena conferir. Assim você tem um panorama realmente do que fazer quando realmente seus pensamentos moldam a sua realidade, moldam o seu comportamento. Gostou desse vídeo? Que bom! Agradecemos o fato de você compartilhar, comentar e você nos ajuda a ajudar ainda mais pessoas a vencer a ansiedade para poder aproveitar mais a vida. E foca no que funciona.